E você, estudante, já ouviu falar em ciclo lítico ou ciclo lisogênico? Já ouviu a expressão parasita intracelular obrigatório? Então, não sai daí que o professor Marcelo vai te explicar. Fala, galera! Tudo certinho com vocês? Seja bem-vindo ao canal, vamos para mais uma videoaula. Hoje vamos falar de vírus. Antes disso, tome sua água, né? Faça sua hidratação, fique bonitinho, fique bem de saúde, tome a sua aguinha. Eu, por exemplo, já vou tomar a minha nessa canequinha aqui, que é muito linda, né? Nessa canequinha do nosso Chavante. Isso aí, galera. Então, vamos lá, então. Hoje falando dos vírus, tá, gente? Se pensar e observar os vírus, uma partícula tão pequena que só enxerga microscópio eletrônico e que causa tanto estragos nas nossas células, causa tanto estrago para a nossa saúde. Esses são os vírus que nós vamos falar hoje. Pensando nisso, o vírus é um agente infeccioso, pessoal, que vai danificar, na maioria das vezes, as nossas células, as células dos seres vivos em geral. Esses são os vírus que parasitam as células aí, que a gente conhece hoje, né? E, por acaso, a gente está vivendo num momento em que estamos sobre uma pandemia viral do coronavírus. Então é bem interessante, né? Para você que vai fazer Enem, para você que é vestibulando, é um tema muito sério, um tema que vai ter muita probabilidade de cair no seu Enem, na sua prova. Então vamos lá, vem comigo nessa aventura, vamos falar dos vírus, vamos ver o que os vírus têm para nos dizer, tá, pessoal? Certinho, olha só. Tem um pequeno conceitinho ali no quadro falando dos vírus, né? Dizendo que os vírus são partículas infecciosas acelulares. Ó, te liga agora. Acelulares, pessoal, o A na frente dos celulares quer dizer que o vírus não é célula. Não é célula, ou seja, se o vírus não é célula, ele não é um ser vivo. Não é um ser vivo. O que os vírus são? Agentes infecciosos. Agentes infecciosos são aquelas estruturas que são capazes de gerar uma resposta imune no nosso corpo. Tá? Isso é um agente infeccioso que tem a capacidade de entrar, de parasitar as nossas células. Isso que é considerado um agente infeccioso acelular. Então, meu querido, já te liga nessa dica. Se ele é um agente infeccioso acelular, quer dizer que ele não é vivo. Não é vivo. Olha só. Seguindo o conceito, tá? Os vírus são agentes infecciosos acelulares que fora das células hospedeiras são inertes, sem metabolismo próprio, ou seja, ele não funciona fora das células, ele não consegue fazer nada, ele é uma partícula inerte, ele não tem vida, ele não tem nenhum metabolismo, ok? Então isso é uma característica do vírus. Como que os vírus têm esse sucesso todo? Como que eles causam tantas doenças hoje nas nossas células, causam tanto estrago? Sabe como que é? É porque ele precisa entrar dentro da célula para poder causar a doença. Olha só, então, seguindo no conceito, mas dentro delas quem? Das células hospedeiras, seu ácido nucleico torna-se ativo, podendo se reproduzir. Ou seja, quando os vírus entram para dentro das nossas células, ou ele entra inteiro ou ele injeta o seu ácido nucleico, que é o material genético viral. E aí esse material genético viral, ele vai utilizar-se da maquinaria das nossas células, ou seja, de todo o metabolismo que a nossa célula tem, para poder se reproduzir, para poder fazer proteína viral. E isso é o que causa todo o problema das nossas células, gente. Isso é o que vai dar problema e o que vai fazer a pessoa, por exemplo, ter sintomas de alguma virose, de alguma doença, por vezes ter que procurar ajuda médica, porque o vírus está causando mal. Está literalmente matando as células daquele organismo, tá? Então, de novo, no conceitinho, só para a gente ficar redondinho nesse conceito, tá, gente? Esse conceito fala tudo das características gerais do vírus. Então, se a gente souber o conceito, a gente vai entender as características gerais e, por consequência, a gente entende o que é um vírus e o que o vírus pode fazer. Então, vamos lá, ó. Os vírus são agentes infecciosos acelulares que, fora das células hospedeiras,
são inertes sem metabolismo próprio. Mas, e aí tem um mas, tá? Mas, porém, entre tudo, contudo, todavia, dentro delas, ou seja, quando eles entram dentro delas, eles têm a capacidade de tornar-se ativos, usando a maquinaria das nossas células, tá? Então, já vamos entender primeiramente isso. Só outra coisa para você ficar esperto. Nós classificamos os seres vivos em 5 grandes reinos, né? Reino Monera, reino protoctista, reino fungi, plantar e animal. Os vírus não têm reino, não existe reino dos vírus. Por quê, Marcelo? Ora, porque eles são acelulares, eles fora das células, eles não têm vida. Como é que eles tornam-se ativos dentro das células? Te liga aí nesse primeiro conceito, te liga nessas primeiras explicações, porque você sabendo isso, você vai saber essas questões sobre vírus, você vai poder discutir aí, ó, o vírus é vivo, o vírus não é vivo, e aí você tem uma base para discussão, ok? Falando um pouquinho das características gerais do vírus, a gente vai ver depois aqui no outro lado do quadro essas características no esquema ali da estrutura viral. Primeira coisa, o que o vírus tem? A maioria deles tem, a maioria não, todos têm um capsídeo proteico, que é uma estrutura, um revestimento produzido de proteína. Esse revestimento ele faz o quê? Ele protege o seu material genético. Então todos os vírus têm isso que nós chamamos de capsídeo proteico. Ou em alguns livros, que eu botei lá no outro lado, o capsídeo é chamado de núcleo capsídeo. Outra coisa que os vírus possuem, ácido nucleico. Ou seja, o vírus, gente, ele é capsídeo e ácido nucleico. Essa é a estrutura do vírus, tá? Esse ácido nucleico, se vocês lembram, ele pode ser DNA ou RNA. Aí eu peço, e aí eu peço a atenção de vocês para esse detalhe. Está escrito ou. Não é DNA e RNA, é DNA ou RNA, beleza? Não te esquece disso, DNA ou RNA. Nunca, em nenhuma circunstância vai ser os dois juntos, tá? Não vai, salvo alguma particularidade que não vem ao caso, mas a maioria deles vai ter DNA ou RNA. Não te esquece disso, hein? Beleza? Seguindo aqui, tá? Então essas são as duas partes básicas dos vírus. Capsídeo é o que protege o material genético, DNA ou RNA. Ainda, o DNA ou RNA, o DNA pode ser fita dupla ou simples. O RNA pode ser fita dupla ou simples, depende da linhagem viral. Certo? Ainda, alguns vírus, e aí tem uma faculdade, eles podem apresentar um envelope lipídico. Ou seja, o que é isso, Marcelo? Revestindo o capsídeo, revestindo essa parte proteica que protege o DNA, tem uma parte mais externa que é chamado de envelope lipídico. Ou seja, é um envelope membranoso, é uma camada de membrana plasmática que o vírus tem ainda sobre o capsídeo. E de onde vem essa membrana plasmática, já que o vírus não é ser vivo? Esse envelope, essa membrana plasmática que forma o envelope viral, ele vem da célula em que o vírus estava parasitando. Meu Deus, da onde isso? Olha, pensa você aí em casa, você que está assistindo a aula, você está infectado com vírus. Quando o vírus se reproduzir dentro da sua célula e deixar o seu corpinho, deixar a sua célula, ele vai levar junto com ele um pedaço da membrana plasmática da sua célula, tá? E aí esse pedaço recobre o capsídeo. É o caso dos vírus envelopados. Não são todos, são alguns, tá? Por exemplo, o vírus da gripe é um vírus envelopado. O coronavírus é um vírus envelopado. E eu já digo para vocês que os vírus envelopados, eles têm um poder maior de infecção. Tá? Eles conseguem penetrar nas células mais facilmente, tá? Então eles conseguem ter esse poder de infecção maior por causa desse envelope proteico aí que há um reconhecimento já entre as membranas. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais disso, tá? Outra característica geral dos vírus, utilizam a maquinaria de síntese da nossa célula para sua multiplicação. O que é maquinaria de síntese? Ou seja, pensa assim, ó, que na tua célula tem uma oficina que vai montar e vai fazer proteínas. Que oficina é essa mesmo? Oficina chamada RNA mensageiro, ribossomos ou retículo endoplasmático rugoso. E as enzimas.
Esse vírus, ele utiliza tudo isso aí para ele se multiplicar. Lembrando que o vírus não é célula. Então o vírus só tem o quê? Capsídeo e material genético. Quando ele entra dentro da nossa célula, quando ele injeta o material genético, ele vai utilizar a nossa maquinaria, as nossas maquinarias de síntese para poder se dividir. Ou seja, o vírus é esperto. Ele pega toda a nossa oficina e vai fazer o quê? Vai fazer proteína viral. E aí isso acaba também danificando a nossa célula, tá? E fica esperto aí. E outra característica, que os vírus utilizam quase que toda a energia da nossa célula quando eles estão parasitando. Ou seja, aquela energia, aquele pão que você comeu, aquele macarrão com molho que você comeu, para gerar ATP na sua célula, em vez da célula pegar esse ATP e trabalhar, quem é que pega eles? Os vírus. Então eles utilizam quase que toda a energia da nossa célula para poder fazer a multiplicação viral. Por isso que em determinados momentos você se sente tão ruim quando está com uma doença viral, com uma gripe, por exemplo, aquela falta de vontade de fazer as coisas, né? É um pouco relacionado a essa ação viral. Gente, por tudo isso que nós falamos, por todas essas coisinhas, essas características, por eles utilizar a nossa maquinaria, por eles ter que entrar dentro de uma célula para poder se multiplicar, os vírus, ou o vírus, ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. O que é isso, Marcelo? Ele só pode, para ele poder ter algum poder de multiplicação, ele tem que estar dentro das nossas células. Por isso que ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. Tá? Fique esperto isso, tá? Isso quer dizer um parasita intracelular obrigatório, tá? Obrigatoriamente ele tem que estar dentro da célula para poder se dividir, se multiplicar. Beleza? Certinho? Então dá uma olhada, lá no início do vídeo vai ter tem um tempinho que fica só o quadro, copia essa informação, analisa aí direitinho para que você obtenha sucesso aí nas suas provas, nos seus estudos. Beleza, galera? Ó, vamos passar para o outro lado do quadro, vamos ver um pouquinho das estruturas virais, tá? E aí a gente vai destacar a estrutura dos principais vírus, tá? Das coisas que tem em maior quantidade. Por exemplo, nesse lado aqui nós temos um vírus que nós chamamos de vírus nu. No outro lado nós temos um vírus que nós chamamos de vírus envelopado. E aqui embaixo um vírus muito bonitinho, que é o chamado de bacteriófago. Tá? Vamos discutir, vamos ver o que tem em cada um deles e o que é interessante de nós sabermos. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que o vírus nu e aqui eu estou dizendo que o vírus é envelopado, é por quê? Porque aqui tem o envelope, que a gente falou, o envelope membranoso, o envelope lipídico, e esse não tem envelope. Então, o que não tem envelope é nu, o que tem envelope é o vírus envelopado. Então, a gente também classifica com essa característica de ter envelope ou não. Certo? Bom, seguindo aqui, ó. Então, se a gente observar, o vírus que não tem envelope, ele tem apenas um capsídeo, que é essa estrutura preta aqui, que está recobrindo ou está envolvendo o material genético desse vírus. Então, esse vírus tem apenas capsídeo e material genético, tá? Então, aqui o pretinho é o capsídeo, e aí tem várias formas, tá? Tem várias formas virais. Eu não vou botar todos aqui, mas tem vários formatos, tá? E lá dentro, no seu interior, apenas material genético. Gente, se tem capsídeo e material genético apenas, não dá para considerar uma célula, porque não tem membrana, não tem ribossomo e não consegue fazer proteína. Por isso que os vírus têm que entrar dentro das nossas células para utilizar a nossa maquinaria. Então eles não são seres vivos, ó. Certo? Então, e aqui, ó, na pontinha deles, nas extremidades, vocês estão vendo que está escrito aqui, ó, cada coisinha dessa, proteínas ligantes. São essas proteínas aqui que vão se ligar aos receptores celulares do nosso organismo e isso vai fazer com que o vírus consiga entrar para dentro das nossas células, tá? Então, tem proteínas ligantes que reconhecem os receptores lá das nossas células e fazem com que o vírus entre. Por isso que os vírus eles também são específicos para determinados grupos de células, ou seja, para determinados órgãos, para determinados tecidos. Vocês estão vendo agora que nessa época de coronavírus, a probabilidade maior do vírus do corona é infectar as vias aéreas superiores e inferiores, ou seja, pulmão, garganta
e não infectar o resto do corpo, tá? Por quê? Porque no pulmão e na garganta é onde tem o ligante, né? Onde tem a proteína receptora que reconhece esse ligante. Ou seja, o vírus só tem capacidade, na maioria deles, de se ligar a determinadas células específicas do nosso corpo através das proteínas ligantes. Fica esperto aí nisso aí também, tá? Esse ácido nucleico do vírus pode ser DNA ou RNA. E aqui eu coloquei DNA, tá? Mas pode ser RNA também. Bom, chegando aqui do outro lado, aqui, nesse vírus aqui que a gente tem, percebam que agora a diferença desse vírus para esse é que esse aqui tem dois revestimentos, O revestimento externo, que aí a gente tem ali a setinha chamando de envelope lipídico ou envelope membranoso. O revestimento interno, que é o capsídio viral, o capsídio de proteína, feito de proteína viral, e lá dentro o ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. Aqui eu coloquei um RNA de fita dupla, só para a gente ilustrar. Não quer dizer que todos são RNA, ok? Então, perceba o seguinte, ó, tem dois revestimentos, o envelope e o capsídio viral, tá? Então essa é a diferença do vírus envelopado para o vírus nu. Um envelope, um capsídio e o material genético. Tá? Só lembrando que esse envelope, de onde veio, esse envelope de membrana, veio da célula hospedeira, tá? De onde ele estava parasitando, esse envelope saiu de lá. No momento que ele sai da célula, ele leva um pedacinho desse envelope. E ainda as proteínas ligantes, tá? São as mesmas que tem aqui, são similares. Essas proteínas servem, então, para fazer o reconhecimento com o receptor da célula onde esse vírus vai entrar. Certo? Então, duas linhagens, tá? Vírus nu envelopado. E um outro vírus bem característico é o bacteriófago. Por que esse vírus tem esse nome, bacteriófago? Por que será? Porque ele é o vírus que infecta as bactérias, tá? Então, o vírus que ataca, que vai infectar as bactérias, é chamado de bacteriófago. Ele tem essa morfologia aqui, ó. Parece um robozinho, né? Muito legal esse vírus. Olha só, então o que tem nesse vírus também? Capsídio e material genético. Não é um vírus envelopado esse aqui, tá? Então vejam que aqui no centro a gente tem o ácido nucleico. Envolvendo esse ácido nucleico que nós chamamos de cabeça do vírus é o capsídio viral, ou núcleo capsídio, ou capsídio proteico, depende do que você está lendo. Nessa região mais gordinha aqui, ó, tem a cauda do vírus, que é chamado de cauda. E lá embaixo tem as fibras da cauda. Percebam que nesse vírus não tem essas proteínas aqui no capsídio. O que faz o reconhecimento das células? As fibras da cauda, elas chegam lá e acoplam na bactéria. Tá? Quando elas se reconhecem na bactéria, essas fibras da cauda, elas baixam e essa pontinha do vírus aqui perfura a membrana da bactéria, injetando na bactéria o material genético. Tá? Então esse é o famoso bacteriófago. Quando a gente for falar de ciclo de reprodução do vírus, o modelo utilizado é o bacteriófago, porque é o mais comum que tem e o mais fácil de estudar, porque ele está presente nas bactérias. Beleza, gente? E ainda uma outra informação, só para a gente ficar espertinho, que aparece de vez em quando essa palavra aqui, virion. Virion. O que é um virion? É uma partícula viral completa. Partícula viral completa, eu não entendi, professor. Partícula viral completa, criatura, é capsídio e material genético. Capsídio e ácido nucleico é partícula viral completa. Partícula viral completa é o que? Virion. Certo? Beleza? Tá entendendo aí? Tá? Então olha lá de novo, ó. Capsídio, material genético. É chamado de virion, que por sua vez é uma partícula viral completa. Tá? Gente, não dorme aí, tá? Eu vou apagar o quadro, vou colocar as informações sobre reprodução e estrutura de vírus. Não dorme que já a gente volta, tá? Fui, mais volto. Fala então, pessoal. Voltamos aqui, ó, para continuar falando das características dos vírus. Lá no último quadro que nós apresentamos, mostramos as estruturas virais, as características dos vírus. Faltou nós falarmos agora de um vírus específico em si, que são chamados os retrovírus. Esse grupo de vírus aí é bem característico por apresentar
características de replicação um pouco diferentes do que a gente viu anteriormente, tá? São chamados de retrovírus. Eles obedecem três especificidades que nós temos que saber. Olha só, a primeira delas é que todos os retrovírus têm que ser obrigatoriamente envelopados, ou ter aquela capa de membrana plasmática recobrindo o capsídeo. Todos os vírus precisam ter fita de RNA, ou seja, o seu material genético, seu ácido nucleico é RNA, e ainda fita dupla idêntica, todos têm que ter, e ainda eles apresentam enzimas, coisa nova que nenhum vírus tem. Eles têm enzimas, e a principal enzima que esse vírus tem, os retrovírus, é a enzima chamada de transcriptase reversa. Tá? Então são três coisinhas aí que a gente precisa entender. Já a gente vai falar por que o nome é retrovírus, por que tem transcriptase reversa, certo? Olhando aqui a característica, a morfologia do vírus, o desenho, já observa que tem duas camadas. Se tem duas camadas, gente, desculpem, se tem duas camadas, tá, pessoal? Isso quer dizer que o vírus tem um envelope. Primeira característica aí dos retrovírus. Outra coisa, ácido nucleico, RNA, fita dupla. Outra que se encaixa aqui nos retrovírus. E ainda a presença de enzimas. Tá? Essas enzimas vão fazer toda a diferença na hora do vírus parasitar a célula. Então são as três características que enquadram ele como retrovírus. Agora, por que é um retrovírus? Tá? Retro quer dizer que ele faz alguma coisa ao contrário, tá? O retrovírus. E a gente vai ver o que é já já. Só para dar um exemplo mais característico que tem, é o vírus do HIV, que causa a doença chamada AIDS, tá? O vírus da imunodeficiência humana, chamado de HIV, tá? A célula hospedeira que esse vírus vai atacar é uma célula do nosso sistema imunológico, importantíssima para montar a defesa do nosso corpo contra uma infecção chamada de linfócito TCD4, aquele linfócito T auxiliar. Eu vou gravar a aula de sistema imunológico para ti, e você vai ficar sabendo, tá? Bom, por que o vírus, então, ele é retrovírus? Por que a gente chama ele de retrovírus? Porque perceba o seguinte, ó, vamos vendo, eu vou pegar a caneta aqui para a gente ir riscando, vamos vendo a evolução aqui, ó, a sequência de eventos que acontece quando esse vírus invade e parasita uma célula, tá? Então aqui a gente tem o primeiro evento, o vírus infectando a célula, ou seja, o vírus chega e injeta funde-se o seu envelope com a membrana da célula. E lá para dentro da célula vai o capsídeo, material genético e as enzimas. O capsídeo, ele é rapidamente degradado dentro da célula. O que resta? O RNA viral. RNA-V é RNA viral, tá, gente? Isso é RNA-V. O que acontece com o RNA-V, pessoal? Nesse caso desses vírus, o RNA ele tem que ser transformado em DNA. Aí você está pensando, oxe, Marcelo, eu estudei lá em biologia celular o processo de transcrição que é assim, ó, do DNA para o RNA para a proteína, ou seja, é transcrição e tradução. Por que você está falando agora que o RNA se transforma em DNA? Aí que vem o nome, ele faz uma transcrição reversa, ou seja, o RNA é transformado em DNA. Isso vai contra o dogma da biologia celular, contra o dogma de que a tradução é DNA e RNA. Quem que faz, olha só, quem que faz essa transcrição inversa, por isso que é chamado de retrovírus, quem que faz a transcrição inversa? Essa enzima aqui, chamada de transcriptase reversa. Vou colocar aqui. Tá? Então a transcriptase reversa é o que faz esse processo. Então vejam que ele precisa ter essa enzima. E essa enzima é do vírus, não é das nossas células. Beleza, transformou o RNA em DNA. O que acontece agora? A gente tem DNA-V, DNA viral. Esse DNA-V, ele vai para dentro do núcleo do linfócito TCD4, entra dentro do núcleo e lá no núcleo ele vai se ligar, ele vai se unir com o DNA celular. DNA-C é DNA da célula celular, DNA-V é o DNA do vírus. Quem que faz essa ligação, tá? Quem que vai unir o DNA do vírus com o DNA celular? É uma enzima chamada de ligase. Tá?
Ligou DNA e RNA, DNA de vírus e DNA da célula. Olha só o que acontece. Como é que acontece agora o dogma da biologia celular? Como que acontece o processo de transcrição normal? DNA, transcrição em RNA mensageiro e tradução do RNA mensageiro em proteínas. Olha só o que aconteceu. Se lá no núcleo da célula já tem o DNA, o da célula, o DNA viral, ele se aproveita do processo de transcrição celular e faz a transcrição. Ou seja, agora o DNA viral vai se transformar em RNA mensageiro. E aí nós temos um processo de transcrição que já é normal. Tá? Deixa eu anotar aqui. Aí nós temos o processo de transcrição que está acontecendo no sentido certo. Transcreveu o RNA mensageiro viral, esse RNA mensageiro viral, a partir de agora, ele vai começar a produzir as proteínas virais por um processo chamado de... Estudou biologia celular? Como é que é o nome do processo? É isso, muito bem. Processo chamado de tradução, meu amigo. Aqui, tradução. Tradução, produziu as proteínas virais e agora essas proteínas virais estão prontinhas para formar o novo capsídeo do vírus e esse vírus, explodir a célula e deixar a célula, tá? Isso aqui é um retrovírus, ok? Retrovírus porque ele faz uma transcrição reversa primeiro, transforma o RNA em DNA, aí depois vai tudo no estado normal. Certinho, gente? Então presta atenção que isso é um vírus bastante cobrado, tá? E ele foge um pouco das características virais, por isso que tu tem que te ligar aí e ficar esperto, certo? Vamos para uma outra questão quando a gente fala de vírus, tá? Nesse outro lado do quadro, tem uma outra situação dos vírus. Aqueles vírus que são vírus com material genético de RNA. Lembra lá na primeira parte da aula que eu falei que os vírus podem ser DNA ou RNA? Os vírus que são RNA, eles podem ser vírus RNA positivo, sinalzinho de mais, ou RNA negativo. Pode ser positivo ou negativo. O que é isso, meu Deus do céu? É porque o vírus tem carga positiva e carga negativa? Não, não é isso, tá? Não é questão de cargas, é questão da polaridade da fita desse RNA. Muito bem, vamos entender o que é isso. É fácil, olha só. Vamos começar pelo positivo, tá? Depois que você entendeu o positivo e o negativo é tranquilo. Qual é a característica do vírus RNA positivo? O seu RNA, o RNA viral, será utilizado como RNA mensageiro para a tradução. O que é tradução? Produção de proteínas. Eu não entendi nada do conceito. Eu vou chorar? Não, não chora. Não gasta sua lágrima. Vamos entender aqui. Então, olha só, vamos ver no esquema. Olha lá, essa coisa que parece uma casinha é o vírus já injetando material genético. O vírus RNA positivo, vermelho RNA positivo. Injetou o RNA positivo na célula, será que o vírus ele quer ficar um só ou quer se reproduzir? Claro que ele quer se reproduzir, quer um monte de filhotinhos de vírus, ele quer produzir um monte de vírus. Então não dá para ter só um RNA mensageiro, não um RNA mais. O que acontece? Esse RNA positivo, ele tem que se multiplicar. E você já conhece biologia celular? Não dá para simplesmente se multiplicar RNA positivo de RNA positivo. Não, tem que formar primeiro uma fita complementar ao RNA positivo. Quem é complementar? O RNA negativo. Formou o RNA negativo, a partir do RNA negativo produz outra fita de RNA positivo. Ora, agora quando entrou, tinha uma, ficaram duas, essa e essa, e assim por diante ele vai se reproduzindo. Desculpem. Bom, se reproduziu, pessoal, produziu RNA positivo, o que acontece agora? O que eu falei aqui, será utilizado como RNA mensageiro. Então, esse RNA+, passa a ser o RNA mensageiro, tá? O RNA mensageiro vai fazer o quê? Sofrer a tradução, sofreu a tradução, a produção de proteínas virais. Essas proteínas virais, elas são as proteínas do capsídeo, ou seja, aquilo que vai envolver o vírus. Outra coisa, o vírus mãe, que chegou aqui, ele é positivo ou negativo? Positivo. O vírus que vai sair ali, ele também tem que ser positivo. Ou seja, esse RNA, ele também vai servir para formar
a nova partícula viral, o novo virião. Ou seja, ele vai para duas linhas. Um vai ser mensageiro para produzir a proteína viral e o outro vai ser o RNA mais desse vírus aqui que vai ser liberado dentro da célula. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que esse vírus, essa partícula que está sendo liberada, tem que ter o mesmo RNA da partícula viral mãe que chegou nessa célula. Ok? Esse é o vírus RNA positivo. Ó. Para a gente não ficar infectado com vírus, vamos tomar uma aguinha aí. Caneca do Chavante aí para vocês, tá? Seguindo aqui. Depois o RNA negativo, pessoal, qual é a característica dele? O seu RNA será complementar ao RNA mensageiro viral. É fácil. O que é uma coisa complementar? É que esse RNA menos, ele não vai ser o RNA mensageiro. Ele vai servir de molde para formar o RNA mensageiro. Dá uma olhada aqui comigo aqui, ó. Dá uma olhada. Vírus mãe chegou na célula, injetou seu RNA menos, seu RNA negativo. O que acontece? O RNA negativo pode ser RNA mensageiro? Não, ele é complementar. Se ele é complementar, a partir dele vai fazer um RNA positivo. Esse RNA positivo, olha só o caminho que ele segue. Vai ser o RNA mensageiro do vírus. A partir do RNA mensageiro, vai sofrer a tradução e vai produzir as proteínas virais. Esse o ar aqui está complicado, tá, gente? Eu estou tossindo por causa do ar. Seguindo aí, ó, e não é o coronavírus, tá? O único corona que tem aí o único corona que está comigo é a Corona Beer, né? A cerveja. Bom, vamos falar de aula, tá? De vírus. Bom, então de novo, ó, o RNA+, ele vai ser o RNA mensageiro. Todo RNA positivo vai ser um RNA mensageiro viral, tá? Esse RNA sofre tradução, produz proteína viral que vai produzir o capsídeo. Mas olha só, o vírus mãe, ele é positivo ou negativo? Ele é negativo. O vírus, a partícula viral que vai ser produzida, tem que ser o quê? Negativa também. Então, olha só o que vai acontecer, ó. Desse RNA+, vai produzir um RNA menos. Lembrando, pessoal, que não tem como produzir RNA menos de um RNA menos. Tem que produzir um RNA menos de um RNA mais. Então, desse RNA mais, produz o RNA menos. Esse aqui, ó, vai estar lá dentro do capsídeo. E aí o vírus filho, né, os filhotinhos de vírus, quando deixam a célula, ele vai portar o RNA menos. Beleza, pessoal? Então dá uma olhada aí que isso é bem importante, também é uma característica nova dos vírus. Eu vou apagar o quadro para a gente colocar a última etapa aí da nossa aula, beleza? Então voltamos, galerinha, para a última parte da nossa aula, para a última etapa aí, para a gente falar agora de ciclo lítico e ciclo lisogênico, ciclo de reprodução viral. Como que o vírus faz para se reproduzir dentro das nossas células, sabe? Então a gente vai falar disso rapidinho, tranquilo, e é uma das partes, ó, que é mais difícil, e que pode ser cobrado de você aí no seu vestibular. Então fique esperto aí, presta atenção, que nós vamos desvendar esse segredo, tá, pessoal? Antes de começar, eu só quero deixar ali, falar para vocês, no último exemplo lá no quadro anterior, que a gente falou de RNA positivo e negativo, eu não falei dos exemplos, eu escrevi e não falei de quem que é exemplo de positivo e negativo. Ó, exemplo de RNA positivo, o coronavírus é um exemplo, a dengue é um exemplo, tá, de RNA positivo, ok? 2 exemplos aí. Tá? E de RNA negativo, quem são? Gripe, cachumba, catapora, são exemplos aí, tá? Só para você ter exemplo de um vírus ou de outro, beleza? Bom, vamos seguir aqui, ó. Ciclo lisogênico, ciclo de reprodução viral. O que seria isso? O ciclo lisogênico, pessoal, em sua essência, ele não vai fazer nada com a célula, ele não vai prejudicar essa célula, tá? Ou seja, a célula no final do ciclo lisogênico, ela vai permanecer intacta, não vai acontecer nada com essa célula. O que, por exemplo, de ruim acontece com essa célula é que ela vai portar o genoma viral, tá? Então ela vai ter no seu genoma o genoma do vírus junto, tá? Então o que acontece? Para a gente estudar ciclos lisogênico e ciclo lítico, é utilizado como modelo bacteriófago, aquele vírus que infecta a bactéria. Então aqui tem uma bactéria, tá? Por exemplo,
o DNA circular da bactéria e o bacteriófago chegando nessa bactéria. Então, no primeiro momento, o bacteriófago reconhece a bactéria por suas fibras da cauda, injeta o material genético da sua bactéria, o DNA viral, é injetado nessa bactéria, e esse DNA ele vai se incorporar ao genoma da bactéria, ao genoma bacteriano, ou seja, a junção do genoma viral com o genoma bacteriano. Injetou esse genoma viral com bacteriano, genoma bacteriano mais viral é chamado de prófago, tá? Nesse caso dos bacteriófagos, o prófago, certo? O que vai acontecer? Essa bactéria vai fazer a replicação do DNA, a replicação do seu material genético e também vai replicar junto com ela o material genético viral, que é o vermelhinho aqui. Então, replicou material genético bacteriano e viral. Então, percebam que aqui tinha um genoma viral, aqui tem dois. E essa bactéria ela vai sofrendo um processo que é chamado de bipartição. De uma bactéria, agora tem duas. Tá? Isso faz com que, gente, qual a importância? Por que será que isso é legal para o vírus? Presta atenção. Quantos tem aqui? 2. Quantos entraram? Por exemplo, 1. Então, isso vai reproduzindo o genoma viral, ou seja, ele vai se reproduzindo junto com a bactéria, isso vai aumentando a quantidade de genoma viral no ciclo lisogênico, tá? Uma característica importante do ciclo lisogênico é que não ocorre lise celular, ou seja, a célula não rompe, não estraga a célula, não mata a célula, não ocorre, então, lise celular, que é rompimento dessa célula, tá? Então, num caso de uma doença, é aquela doença em que o cidadão não apresenta sintomas, ele está portando o vírus e não tem os sintomas. Um caso semelhante pode se aplicar ao vírus do herpes labial, que por vezes estoura a feridinha nos lábios e por vezes não, mas o cidadão sempre vai portar esse vírus aí. Ou seja, se o vírus fica no ciclo lisogênico, lá no genoma da pessoa, quando há uma baixa da imunidade dessa pessoa, uma situação de estresse, por exemplo, você que está estudando para a prova, de repente está num nível de estresse muito grande, isso faz com que debilite o sistema imune e aí o vírus se sobressai, tá? Essa é a situação, então, do ciclo lisogênico, não ocorre lise. Só que tem uma coisinha interessante aqui, pessoal, para a gente entender. Todo vírus que sofrer ciclo lisogênico, todo vírus que entrar em ciclo lisogênico, obrigatoriamente, ele vai ter que fazer o ciclo lítico. Obrigatoriamente. Ou seja, quem está aqui no lisogênico vai ter que fazer o ciclo lítico. Tem essa obrigação, tá? E aí o ciclo lítico, para a gente entender, porção final, vai terminar com a lise celular, ou seja, com o rompimento da célula, com a morte dessa célula, causando prejuízos para o organismo. Por exemplo, o sintoma de uma doença é quando o vírus está fazendo o ciclo lítico, ou seja, rompendo a célula, está matando a célula. Então, o organismo vai sentir e vai reagir a esse ciclo lítico, tá? Então, o ciclo lítico, no início, ele é parecido com o ciclo lisogênico, ou seja, na questão do bacteriófago. Reconhece a bactéria, injeta o material genético dentro dessa bactéria, e aí esse material genético não vai para o genoma da bactéria, tá? Ok? Ele não vai para o genoma da bactéria, ele vai para onde? Ele vai ser transcrito em RNA mensageiro viral, ó. Então, desse DNA viral, DNA V, que entrou, ele já vai ser transcrito em RNA mensageiro viral. Esse RNA mensageiro viral, ele vai ser traduzido, ou seja, um RNA mensageiro vai sofrer a tradução e vai produzir proteínas virais. O que é a proteína viral? É o capsídeo do vírus, tá? É aquela parte toda proteica que envolve o material genético. Começa a produzir um monte de capsídeo dentro dessa célula. Chega uma hora que a célula não tem mais espaço, não tem mais capacidade para portar um monte de capsídeo. O que acontece com a célula? Ela sofre lise celular, liberando os novos vírus aí naquele ambiente. Se é no caso de uma colônia de bactérias, por exemplo, esses novos vírus vão rapidamente achar outra bactéria, vão fazer a mesma coisa e vão infectar as outras. Tá? Se é no caso do nosso organismo, por exemplo, quando o vírus faz um ciclo lítico e faz a lise daquela célula, ele já vai ser liberado naquele ambiente ali, no caso de um órgão, de um sistema, por exemplo,
No caso de um coronavírus, ele já vai ser liberado no sistema respiratório e já vai infectar as outras células vizinhas, assim, tomando conta rapidamente daquele organismo, daquele ambiente, tá? Esse é o ciclo lítico. Então percebam que se a célula for atacada por o vírus, tá? Ele não vai entrar no genoma da célula, o DNA dele já vai ser transcrito em RNA mensageiro vai ser traduzido em proteína viral e vai se espalhar. Aqui cabe uma observação também, tá, pessoal? Aqui no ciclo lítico não é obrigatório passar pelo ciclo lisogênico, tá? Então não é obrigatório. Como está mostrado no esquema, já entra direto e vai para a transcrição, tá? Então aqui os vírus podem fazer já de imediato o ciclo lítico. O que acontece no lisogênico? Se o vírus fizer o ciclo lisogênico, ele vai ter que obrigatoriamente fazer o lítico, tá? Não há essa chance do vírus ficar só em ciclo lisogênico, em alguma etapa da vida, ele vai fazer, na realidade, o ciclo lítico, tá? Então é isso que acontece, minha gente. E aí, o ciclo lisogênico, o ciclo lítico, esse aqui, ó, é o que acaba por danificar as células, é o que acaba por destruir todo o ambiente, todo o contexto celular, causando os sintomas característicos de uma doença, tá? E aqueles que não têm sintomas da doença, por exemplo, eles podem estar em ciclo lisogênico. Só lembrando que se ele estiver em ciclo lisogênico, uma hora ele vai estar no ciclo lítico e aí, em algum estágio da vida, o cidadão vai desenvolver os sintomas da doença, tá? Aquilo que fala do vírus HIV de janela imunológica, que o cidadão não consegue detectar, né? Não apresenta os sintomas da doença, do HIV, o vírus está em ciclo lisogênico. O HIV, aí, por algum estágio, por alguma coisa que ainda não se sabe, ele passa para o ciclo lítico e aí desenvolve os sintomas da doença e é detectável. Ok, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se todo mundo gostou, tá? Por favor, se inscreve no canal, deixa um joinha aí embaixo, dá o seu like, né? Põe nos comentários aí sugestões de aulas para a gente trabalhar, ok? Sejam felizes, bons estudos e é isso aí, galera. Até a próxima!